Olá, amados e amadas do segundo ano, tudo bem? Livro não é para ficar na estante não, viu? É para pegar o nosso livro, parte 3, abrir aí no capítulo 18, onde estão justamente os assuntos que nós já revisamos: digestão, respiração, circulação e excreção. Ler o capítulo 18, depois responder as questões. Na aula de hoje, vamos abordar mais alguns pontos importantes sobre excreção comparada. Depois já sabe, né? Resolver as questões. Vamos lá? Então, pessoal, em nossa última aula nós estudamos o aparelho urinário humano e a fisiologia do néfron. Está na hora da gente dar uma recapitulada justamente em excreção comparada. Então, o que é que vocês não podem esquecer? Que o metabolismo celular de proteínas vai produzir toxinas chamadas de excretas nitrogenados. E esses excretas precisam ser eliminados do organismo. Quem são esses excretas? A amônia, a ureia e o ácido úrico. Então vamos lembrar, os animais que excretam principalmente amônia são chamados de amoniotélicos. Já aqueles que excretam principalmente ureia são conhecidos como ureotélicos. E os que excretam principalmente ácido úrico são chamados animais uricotélicos. Sobre a amônia, lembrar que dos excretas é o mais tóxico dos três, e por essa alta toxicidade, ele precisa ser eliminado com uma quantidade maior de água, diluído em água. Ainda bem, porque a amônia tem alta solubilidade. Então, esse é o excreta ideal para animais que habitam ambientes aquáticos. Já a ureia tem média toxicidade, é um excreta adaptado para ambiente terrestre, né? Então é o característico de peixes cartilaginosos, os condrícteis, os anelídeos, os mamíferos e os anfíbios adultos, já que as larvas de anfíbio vivem na água, os girinos, e excretam principalmente amônia. Já o ácido úrico dos três é o que tem menor toxicidade e menor solubilidade. Então é um excreta que está adaptado ao ambiente terrestre, ideal para animais ovíparos, animais que põem ovos e que apresentam ovos com casca, por sua baixa toxicidade. Então é bastante eficiente na economia de água. Não esquecer das aves e dos répteis, não é? Animais ovíparos, aves e répteis têm ovo com casca, um sistema fechado. Então, o excreta que é produzido pelo embrião dentro desse ovo precisa ser o excreta menos tóxico. E esse excreta é o ácido úrico. Então, vamos conhecer quais são os órgãos excretores desses animais. Poríferos e quinidários não possuem nenhuma estrutura especializada para excreção. Então, cada célula desses organismos em contato com o meio aquático se encarrega de eliminar o excreta. Então, a gente diz que a excreção ocorre por difusão. Já os platelmintos são os primeiros animais a apresentarem na escala evolutiva uma estrutura própria para excreção. Então, é uma célula que recolhe os excretas do corpo e vai eliminar esses excretas do organismo. Essa célula é chamada de solenócito ou célula-flama. Os nematelmintos também têm uma estrutura excretora em forma de H, são chamados renetes, e os anelídeos e moluscos apresentam uma estrutura chamada de nefrídeo. Então, essas estruturas recolhem os excretas do corpo do animal e vão ser responsáveis pela eliminação desses excretas. Então, lembrar, platelminto, célula-flama, nematelminto, os tubos em H, anelídeos e moluscos,
moluscos têm uma estrutura chamada de nefrídeo. E os artrópodes? Aí vai haver uma diferença de acordo com a classe dos artrópodes. Os insetos apresentam tubos que recolhem os excretas e lançam esses excretas no intestino. Então, os excretas vão ser eliminados pela cloaca junto com as fezes. São chamados tubos de Malpighi. Os crustáceos já apresentam uma estrutura conhecida como glândula verde e os aracnídeos apresentam uma estrutura chamada de glândula coxal. Então, todas essas estruturas têm a função de recolher e eliminar esses excretas do organismo. Já os equinodermos, o grupo das estrelas do mar, lembre que ele tem um sistema próprio chamado de sistema ambulacrário, por onde circula água dentro do animal. Os excretas são recolhidos das células, jogados nesse sistema ambulacrário, e essa água que circula pelo corpo do animal se encarrega de eliminar os excretas do organismo. Então, vocês vão precisar relacionar cada um desses filos animais à sua respectiva estrutura excretora. E não esquecer que os animais vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos esses apresentam rim como estrutura responsável pela filtração do sangue, reabsorção das substâncias úteis e eliminação das substâncias inúteis, das toxinas. O que vai variar nesses animais vertebrados é justamente a complexidade desses rins. Então, era isso que eu queria revisar com vocês nessa nossa aula de hoje. Agora é abrir o nosso livro no capítulo de excretor, dar mais uma lida sobre o processo de excreção, tanto em humanos como em outros grupos animais, responder as questões e estamos à disposição no próximo plantão de dúvidas para tirar dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem em casa, muita saúde e paz para todos vocês e uma boa Páscoa, aquele cheiro do tio Iró.